Quem cria canário belga de verdade sabe como essa dúvida mexe com a cabeça e, muitas vezes, até com o coração de quem gosta da ave. O pássaro está bonito, saudável, comendo bem, pulando no poleiro, tomando banho, soltando um som aqui, outro ali, mostrando vida, mostrando presença, mas o canto firme, bonito, puxado, daquele jeito que o Criador imagina quando pensa em um bom macho, ainda não apareceu com a força esperada. E é justamente nessa hora que nasce a pergunta que muita gente faz, às vezes já com preocupação no rosto. Afinal, qual é o mês em que o canário belga canta? Existe realmente um mês certo? Existe uma época exata em que o canto abre de uma vez? Ou será que isso depende mais da idade, do desenvolvimento e da fase da ave, do que do simples calendário? Aqui é Everson, do canal Canário Belga Cantando, e nesse vídeo eu quero falar sobre isso, porque essa dúvida é muito mais comum do que parece, e toca diretamente na expectativa de quem cria. Muita gente compra ou tira um filhote, já imaginando o dia em que vai ouvir aquele canto bonito enchendo a casa de manhã cedo. Outros já criam há mais tempo, conhecem bem a rotina da ave, mas mesmo assim continuam observando o canário dia após dia, tentando entender se ele está demorando demais, se ainda está no tempo certo, se vai cantar bonito mesmo, ou se existe alguma coisa errada. Só que, na maioria das vezes, o problema não está no pássaro. O problema está na forma como a gente entende o tempo dele. O Criador, por gostar tanto de ouvir canto, às vezes quer transformar um processo natural em uma resposta rápida. Só que o canário não funciona na pressa de quem observa. Ele funciona no ritmo do próprio corpo. Quando a pessoa ouve alguém dizer que o canário canta em certo mês, ela costuma imaginar uma coisa quase automática, como se bastasse virar uma página do calendário para o pássaro começar a cantar forte de um dia para o outro. Mas não é assim que acontece. O canário belga macho passa por fases, e essas fases têm um peso enorme no resultado que o Criador vai ouvir mais na frente. Primeiro ele cresce, depois vai amadurecendo, começa a ensaiar sons curtos, meio tímidos, sem muita firmeza, vai soltando notas quebradas, vai experimentando a voz, até que, com o passar do tempo, o canto começa a ganhar forma de verdade. Por isso, antes de falar em mês, a primeira coisa que o Criador precisa entender é que o canto do canário depende muito da idade e do momento do desenvolvimento dele. É comum que os filhotes machos comecem a ensaiar os primeiros cantos por volta dos 2 meses, mas nessa fase ainda não é aquele canto bonito, limpo e estruturado que o Criador imagina. É mais um treino, uma tentativa, um começo. O filhote ainda está se descobrindo. Mais adiante, entre 3 e 7 meses de idade, muitos canários começam a cantar de forma mais perceptível, mostrando mais presença e mais constância. E o canto mais organizado costuma surgir depois da primeira muda de penas, geralmente entre 4 e 6 meses. Esse ponto é muito importante, porque muita gente quer julgar o canto do pássaro cedo demais, justamente quando ele ainda está se formando. E é aí que a confusão começa, porque a pergunta, qual o mês em que ele canta? Às vezes esconde a pergunta que realmente importa, que seria, com quantos meses ele começa a cantar de verdade? Essa mudança parece pequena, mas muda completamente o olhar do Criador. Quando ele para de olhar só para o calendário e começa a olhar para a fase da ave, tudo fica mais claro, mais lógico e mais útil. Isso acontece porque um canário nascido em janeiro não vai viver exatamente o mesmo processo de um canário nascido em julho, embora ambos sigam o próprio ritmo biológico. Claro que o mês do ano pode influenciar, principalmente por causa da luz, do clima, da temperatura e da época reprodutiva, mas a base de tudo continua sendo o amadurecimento do macho. Também é preciso dizer algo com muita clareza. Nem todo canário canta do mesmo jeito e nem no mesmo tempo. Alguns se adiantam, outros demoram mais. Alguns começam a mostrar sinais cedo, outros ficam mais fechados, mais discretos, e só depois abrem canto com mais força. Isso não quer dizer automaticamente que o canário é ruim. Em muitos casos, ele só está no próprio tempo. E o criador que entende isso sofre menos
observa melhor e cuida com mais calma. A verdade é que esse tema importa porque o canto do canário não é só um detalhe. Para muita gente, ele é o coração da criação. É o que traz alegria cedo, o que anima a casa, o que faz o criador olhar para a gaiola com satisfação. O canto tem valor emocional, tem significado, cria ligação. Por isso, quando ele não vem no tempo esperado, bate insegurança. O criador começa a duvidar da ave, da compra que fez, do manejo, do ambiente e às vezes até de si mesmo. Mas o canto do canário não é um milagre solto. Ele é resultado de idade, fase, ambiente, tranquilidade e natureza trabalhando juntas. Agora que essa dúvida principal ficou mais clara, é importante entender a base do assunto de um jeito simples e bem pé no chão. O canário belga macho não começa a cantar forte por acaso. O canto aparece conforme o pássaro vai amadurecendo, e isso quer dizer que não basta olhar para o mês do ano e esperar um resultado igual para todos. O primeiro ponto importante é saber em que fase da vida esse canário está, porque esse detalhe muda completamente a forma de observar a ave. Nos primeiros meses de vida, o canário ainda está em pleno desenvolvimento. O corpo está crescendo, a plumagem está mudando, a energia está sendo usada em várias áreas ao mesmo tempo. Nessa fase, muita gente fica ansiosa, porque já quer ouvir o canto pronto, bem desenhado, daquele jeito que enche o ouvido do criador. Só que o filhote ainda está formando o próprio som. É comum, por volta dos 2 meses, ele começar a ensaiar. Esses ensaios nem sempre chamam tanta atenção. Às vezes são curtos, meio quebrados, sem muita firmeza, mas já são sinais importantes. É como se o pássaro estivesse testando a voz e começando a mostrar que é macho. Depois disso, entre 3 e 7 meses de idade, o canto costuma evoluir mais. Essa faixa é bem conhecida entre criadores porque é justamente quando muitos canários começam a mostrar mais claramente o potencial. Só que ainda existe uma fase decisiva no meio de tudo isso. A primeira muda de penas. Enquanto o canário está em muda, é normal que o canto enfraqueça, fique falhado ou até quase desapareça. Isso assusta muita gente, mas é um processo natural. O corpo do pássaro está concentrado em renovar as penas, e essa troca exige energia. Por isso se diz que o canto mais estruturado normalmente aparece depois da primeira muda, por volta dos 4 a 6 meses. Nessa fase, o pássaro já passou por uma etapa importante do desenvolvimento. Está mais firme, mais estabilizado e com mais condições de mostrar um canto melhor. Esse entendimento ajuda muito o criador a não tirar conclusões antes da hora. Um erro comum é olhar para um filhote novo e já querer comparar com um canário adulto. Isso só gera frustração. O filhote ainda está começando, ainda precisa de tempo, e esse tempo não serve apenas para a voz. Serve para o corpo inteiro entrar em equilíbrio. Quando isso acontece, o canto sai com mais naturalidade. Outro ponto importante é que o canto não depende só da idade. O ambiente também influencia muito. Um canário criado em lugar tranquilo, com boa rotina, alimentação correta e pouco estresse tende a se desenvolver melhor. Já um pássaro que vive assustado, em ambiente barulhento, sendo mudado de lugar toda hora, pode demorar mais para se soltar. O canário sente o ambiente. Ele percebe quando está seguro e quando não está, e o canto responde muito a isso. A luz natural também tem seu papel. O canário é uma ave que responde ao ritmo do dia. Quando há boa luminosidade, principalmente em períodos do ano em que os dias vão ficando mais claros, muitos machos se mostram mais ativos. Isso ajuda a explicar por que certas épocas favorecem mais o canto. Mas, de novo, a luz sozinha não faz milagre. Ela ajuda quando o pássaro já está em idade e condição de responder. Então, a base do assunto é esta. O canário belga macho pode ensaiar cedo, por volta de 2 meses, costuma começar a mostrar mais canto entre 3 e 7 meses e geralmente apresenta o canto mais estruturado depois da primeira muda, entre 4 e 6 meses. Isso já resolve boa parte da dúvida, porque mostra que não existe uma resposta seca como
Ele canta em tal mês do ano. O que existe é uma combinação entre idade, fase do corpo e condições do ambiente. Depois de entender a idade e o desenvolvimento do canário, fica muito mais fácil falar da parte prática, que é onde muita gente realmente se enrola. Porque na vida real, o criador não lida só com teoria. Ele lida com o pássaro na frente dele, com a rotina do dia a dia, com as dúvidas que aparecem de manhã cedo quando o canário não canta, com os palpites dos outros e com as comparações que escuta o tempo todo. É justamente nessa hora que surgem os erros mais comuns. Um dos erros mais frequentes é achar que todo filhote macho vai mostrar canto forte cedo. Às vezes o criador vê um filhote de 2 meses soltando uns ensaios e já cria uma expectativa enorme. Fica esperando que dali a poucos dias o pássaro esteja cantando como adulto. Quando isso não acontece, bate a decepção. Mas o ensaio ainda é só começo. O canário está treinando. É como uma voz em formação. Ainda não é fase de cobrar firmeza, duração e constância. Outro erro muito comum é comparar um canário com outro sem olhar a idade real, a fase da muda e o ambiente em que cada um vive. Tem pássaro que é mais adiantado. Tem pássaro que amadurece mais devagar. Tem canário que cresce em ambiente muito calmo e logo se solta. Tem outro que está saudável, mas é mais reservado no começo. Se o criador não entende isso, entra numa ansiedade que só atrapalha. E a ansiedade, na criação, costuma fazer a pessoa mexer demais onde não deveria. Tem quem mude a gaiola de lugar toda semana. Tem quem coloque o pássaro perto de vários outros para puxar canto. Tem quem deixe ouvindo áudio sem critério, mexa em alimentação toda hora ou fique testando de tudo ao mesmo tempo. Só que o canário gosta de estabilidade. Ele responde melhor quando há rotina, tranquilidade e cuidado constante. Quando o ambiente vive mudando, a ave pode ficar insegura. E um canário inseguro nem sempre mostra o melhor canto que poderia mostrar. Também existe uma dúvida muito comum entre criadores. Se ele está piando e ensaiando, isso quer dizer que vai cantar bem? A resposta mais honesta é que esses sinais são positivos, mas ainda não fecham o diagnóstico. Ensaiar é bom. Mostrar voz é bom. Estar ativo é bom. Mas o canto vai se formar ao longo do desenvolvimento. O ideal é observar continuidade. O pássaro está se soltando aos poucos, está mais vivo, os sons estão ficando mais firmes, está passando pela muda normalmente. Tudo isso ajuda a entender o caminho. Na prática, muitos criadores mais experientes aprendem a não julgar cedo demais. Eles observam o filhote com calma, sabem que antes da primeira muda, muita coisa ainda vai acontecer, e depois da muda, continuam atentos, porque é nessa fase que o canário começa a mostrar mais claramente o que traz. Isso não quer dizer que a pessoa precise esperar sem fazer nada. Quer dizer apenas que precisa cuidar certo enquanto espera. Boa alimentação, água limpa, ambiente arejado, local tranquilo, rotina estável e observação diária já ajudam muito. Outra situação bem comum é o criador achar que o pássaro parou porque o canto caiu em certa fase. Às vezes não parou. Às vezes ele só entrou na muda ou passou por um momento de menor atividade. Isso é importante porque evita que a pessoa conclua rápido demais que comprou um canário ruim. Muitos pássaros diminuem bastante o canto durante a muda e depois voltam com mais estrutura. Quem não conhece isso se assusta. Quem já viu esse ciclo algumas vezes observa com mais paciência. Também vale falar de um detalhe muito humano. Muita gente gosta tanto de ouvir canário cantar que acaba confundindo desejo com diagnóstico. Quer tanto que o pássaro esteja pronto que interpreta qualquer silêncio como problema. Só que a criação pede calma. O canário não deve ser visto apenas pelo resultado imediato. Ele precisa ser acompanhado como um ser vivo que tem fases. Quando o criador aceita isso, passa a enxergar melhor os sinais verdadeiros. E esses sinais, no dia a dia, importam muito mais do que muita gente imagina. Um canário que começa a se posicionar melhor no poleiro, que mostra mais energia, que observa mais o ambiente, que ensaia com mais frequência e que parece mais presente muitas vezes, está caminhando bem.
O canto cheio pode ainda não ter chegado, mas o processo já começou. E esse processo precisa ser respeitado. Por isso, a parte prática ensina uma coisa valiosa. Não é só perguntar qual o mês em que ele canta, mas também em que fase ele está. Como está o ambiente? Ele já passou pela muda? Está mostrando evolução? Essas perguntas ajudam muito mais do que qualquer resposta seca, porque aproximam o criador da realidade da ave, em vez de deixá-lo preso apenas à expectativa. Mesmo entendendo idade, muda e ambiente, ainda existem pontos que confundem muitos criadores, e é justamente aí que mora boa parte da insegurança de quem acompanha um canário belga no dia a dia. Isso acontece porque o desenvolvimento da ave nem sempre segue um caminho tão visível e tão linear como muita gente imagina. Às vezes o pássaro dá sinais muito claros de evolução, ensaia com mais frequência, se mostra mais ativo, parece mais presente no poleiro, mais atento ao redor. Em outros momentos, no entanto, ele parece voltar um passo, fica mais quieto, mais discreto, como se tivesse recuado. Um criador menos experiente olha para esse vai e vem e já pensa que tem alguma coisa errada, que o canário travou, que perdeu o canto ou que não vai render o que se esperava dele. Mas nem sempre existe problema. Muitas vezes, o que existe é apenas uma variação natural dentro de um processo que não é reto, não é igual para todos e não pode ser julgado por um único dia ou por uma única semana. O canário é um ser vivo, e como todo ser vivo, ele passa por momentos de avanço, de ajuste e de transição. Entender isso tira um peso enorme da cabeça do Criador, porque ele começa a perceber que nem todo silêncio é um mau sinal e nem toda demora é um defeito. Um dos pontos que mais gera confusão é justamente a diferença entre cantar cedo e cantar bem. São coisas completamente diferentes, embora muita gente trate como se fossem a mesma coisa. Um canário pode começar a soltar som mais cedo e, ainda assim, levar um bom tempo para organizar de verdade o canto. Outro pode demorar mais para abrir a voz, mas depois surpreender e mostrar uma qualidade muito melhor. Então, quando alguém ouve que um filhote de um amigo já está cantando com certa idade, precisa ter cuidado para não se deixar levar pela comparação. Às vezes, aquilo que estão chamando de canto ainda é apenas fase de ensaio, e isso muda tudo. O criador que confunde qualquer som com canto formado acaba criando uma pressão desnecessária sobre a ave e, sem perceber, também sobre si mesmo. Outro ponto muito importante, e que merece ser entendido com mais profundidade, é o efeito da primeira muda. Muita gente sabe que ela existe, mas nem todo mundo entende o quanto ela interfere no comportamento do canário. Durante essa fase, o corpo da ave fica fortemente voltado para a renovação das penas. É um período que exige energia, exige adaptação e exige equilíbrio do organismo. Por isso, o canto pode cair bastante. Às vezes, o pássaro parece até mais apagado, menos aceso, mais quieto, mais na dele. Quem não conhece esse processo acha que o canário desandou, que perdeu força ou que não vai evoluir como deveria. Só que, em muitos casos, ele está apenas passando por uma fase natural de reorganização do corpo. Depois da muda, com o tempo e com o ambiente certo, ele pode voltar muito melhor, mais firme e até mais próximo de mostrar o canto que o Criador tanto espera. Também existe uma confusão muito comum entre silêncio e problema. Nem todo canário quieto está doente, fraco ou sem futuro de canto. Claro que a saúde sempre precisa ser observada e isso nunca deve ser ignorado. Mas ficar mais silencioso em certas fases não é, sozinho, sinal de defeito. O Criador precisa olhar o conjunto porque é o conjunto que mostra a realidade. O pássaro está comendo, está ativo dentro do normal, a plumagem está seguindo bem o curso da muda, continua atento ao ambiente, ainda ensaia em alguns momentos, mesmo que pouco. Tudo isso conta. O erro está em querer tirar conclusão apenas porque o volume do canto caiu durante um tempo. O ambiente, mais uma vez, entra como fator decisivo, e aqui aparece outro engano muito comum.
Pensar que quanto mais estímulo, melhor. Muita gente acredita que o canário precisa ser provocado o tempo todo para cantar. E aí começa a colocar perto de outros pássaros, muda a gaiola de lugar com frequência, tenta acelerar o processo. Só que nem toda estimulação ajuda. Em excesso, ela pode atrapalhar bastante. O canário precisa de segurança. Precisa sentir que está em um lugar estável, em um ambiente que ele reconhece e onde consegue se soltar com tranquilidade. Quando vive em um espaço nervoso, agitado ou imprevisível, pode travar. E isso vale especialmente para pássaros mais novos, que ainda estão em formação. Há ainda a influência da estação e da luz do dia, que costuma deixar o tema ainda mais confuso, justamente porque muita gente tenta transformar isso numa resposta fechada. Sim, certas épocas do ano podem favorecer mais o canto, principalmente quando os dias ficam mais longos e o organismo entra em outra disposição. Mas isso não apaga o papel da idade e do desenvolvimento. Um filhote novo não vai pular etapas só porque está em uma época favorável. Da mesma forma, um canário mais maduro pode responder muito melhor quando chega um período mais positivo de luz, clima e tranquilidade. Então a resposta certa sempre passa por duas coisas juntas: fase da ave e condições do período. Talvez a maior dificuldade dos criadores seja justamente juntar essas peças sem se perder, porque é muito mais fácil querer uma resposta pronta. É mais fácil ouvir "ele canta em tal mês" e guardar isso como verdade absoluta. O problema é que a prática mostra que a realidade é mais viva do que isso. O canário não lê calendário. Ele responde ao corpo, ao ambiente, ao ciclo e ao cuidado que recebe. Quando o criador entende essa verdade, ele deixa de se frustrar com tanta facilidade. Esse entendimento muda até a relação com o pássaro. Em vez de ficar procurando defeitos cedo demais, ele começa a acompanhar a evolução. Em vez de exigir pressa, passa a valorizar sinais. Em vez de comparar toda hora com outros canários, aprende a observar aquele indivíduo, com seu ritmo e sua própria resposta ao ambiente. Isso traz mais paz para a criação e traz mais acerto também. Depois de tudo isso, começa a ficar mais fácil amarrar as ideias e chegar a uma resposta mais madura. A pergunta, qual o mês em que o canário belga canta, continua sendo válida, mas agora já dá para perceber que ela sozinha não resolve. O que resolve mesmo é entender o conjunto. O canário macho pode começar os primeiros ensaios por volta dos 2 meses, costuma mostrar mais canto entre 3 e 7 meses, e geralmente organiza melhor a voz depois da primeira muda, por volta dos 4 a 6 meses. Esse é um ponto firme, mas ele precisa ser lido junto com o resto. Se o criador olha apenas para a idade, pode ignorar o ambiente. Se olha apenas para a estação, pode ignorar a fase da ave. Se olha apenas para um dia em que o canário ficou quieto, pode tirar conclusão errada. Por isso, a melhor forma de entender o canto é unir tudo: idade, muda, clima, rotina, tranquilidade e observação. Quando essas peças se encaixam, o assunto fica muito mais claro. Na prática, isso quer dizer que o criador deve olhar menos para respostas prontas e mais para sinais consistentes. O canário está se desenvolvendo bem? Já começou a ensaiar? Está passando pela muda do jeito esperado? Depois da muda vem mostrando mais firmeza? Vive em local tranquilo? Tem boa alimentação e rotina estável? Essas perguntas dão um caminho muito mais seguro do que simplesmente esperar um mês específico do calendário. Também é nessa parte do raciocínio que o criador percebe uma coisa importante. O canto do canário é consequência, não ponto de partida. Primeiro vem o desenvolvimento, depois vem o ajuste do corpo, depois a ave entra em uma fase melhor. E aí sim, o canto aparece com mais estrutura. Quando a pessoa inverte isso e quer o canto antes de todo o resto, acaba vivendo em tensão. E essa tensão, além de não ajudar, pode levar a erros de manejo. No fim das contas, a resposta para essa dúvida precisa ser simples, verdadeira e útil. Se alguém perguntar de forma direta qual é o mês em que o canário belga canta, a melhor resposta não é escolher um mês qualquer e encerrar o assunto.
A melhor resposta é dizer que o canário macho começa a ensaiar cedo, muitas vezes por volta dos 2 meses, costuma mostrar mais canto entre 3 e 7 meses, e geralmente apresenta um canto mais estruturado depois da primeira muda, por volta dos 4 a 6 meses. E além disso, certas épocas do ano podem favorecer mais o canto, principalmente quando o ambiente oferece luz, equilíbrio e tranquilidade. Essa é a resposta que realmente ajuda. Ao longo de todo esse tema, uma coisa ficou muito clara. O canário não funciona no atropelo da expectativa humana. Ele tem o próprio tempo. E respeitar esse tempo é uma das atitudes mais importantes de um bom criador. Quem observa com calma percebe que o canto não surge do nada. Ele vai sendo construído, primeiro em pequenos ensaios, depois em sinais mais firmes, depois em uma voz mais organizada. Esse caminho existe e ele precisa ser respeitado. Quando o Criador entende isso, troca a pressa pela observação, o medo pela paciência e o achismo por um cuidado mais consciente. E talvez seja justamente isso que torna a criação tão especial. Ela ensina calma, ensina atenção e ensina que aquilo que é bonito de verdade quase sempre precisa de tempo para se formar. Então, se o seu canário ainda não abriu o canto como você esperava, não se desespere. Observe a idade dele, lembre da muda, olhe o ambiente, cuide bem do básico e dê tempo ao tempo. Muitas vezes, o canto que você quer ouvir ainda está sendo preparado dentro dele. E quando esse momento chega, ele não vem só como som, ele vem como recompensa de um cuidado feito com paciência, respeito e entendimento.